Eu subia no segundo ônibus da noite com as pernas trêmulas de cansaço, carregando as sacolas pesadas de supermercado. Já eram 14 horas de trabalho e minhas mãos, rachadas e ásperas, se agarravam às alças de plástico que me cortavam a pele. O motorista me olhava impaciente. Era meu segundo emprego do dia e ainda faltava chegar em casa para cozinhar, limpar e ouvir as reclamações de sempre. Com 64 anos, eu era a única que segurava as pontas. Meu filho de 35 anos, Rodrigo, e minha nora de 30, Patrícia, estavam jogados no sofá havia 2 anos inteiros. 2 anos sem trabalhar, 2 anos vivendo do meu salário de fome, 2 anos me tratando como se eu fosse a empregada deles. O ônibus lotou rápido e eu fiquei de pé, me equilibrando com as sacolas que pareciam pedras. Meus sapatos gastos apertavam meus pés inchados e eu sentia o suor frio escorrendo nas minhas costas. As pessoas me empurravam sem pedir desculpas, como se eu fosse invisível, como se uma mulher mais velha carregando compras não merecesse nenhum olhar de piedade. Mas eu já estava acostumada. A minha vida inteira tinha sido assim, invisível para todos, útil só para trabalhar e gastar meu dinheiro com os outros. Fechei os olhos por um momento, tentando não pensar no que me esperava em casa. Rodrigo estaria largado no sofá com a televisão no volume máximo, rodeado por pratos sujos e garrafas de cerveja vazias. Patrícia ali estaria ao lado dele, pintando as unhas ou assistindo vídeos no celular com aquela cara de tédio que fazia toda vez que eu chegava. Nenhum dos dois se moveria para me ajudar com as sacolas. Ninguém perguntaria como tinha sido meu dia. Eles só esperariam que eu preparasse o jantar, lavasse suas roupas e limpasse a bagunça que deixavam pela casa toda. Meus olhos se encheram de lágrimas de raiva e exaustão, mas eu as segurei. Não podia chorar ali, naquele ônibus cheio de estranhos. Eu precisava ser forte, como sempre. Se eu não seguisse em frente, quem faria? Meu marido havia morrido 5 anos atrás, e desde então eu carregava tudo sozinha: as contas, a casa, a responsabilidade de sustentar 2 adultos que se recusavam a crescer. Foi então que eu ouvi. Um homem sentado a 2 assentos de distância falava ao telefone e sua voz ecoava claramente acima do barulho do motor. No começo, não prestei atenção, mas algo em seu tom urgente me fez prestar mais atenção. Ele falava baixo, mas eu conseguia distinguir cada palavra que dizia. Sim, Teodoro, tenho certeza. O sobrenome bate perfeitamente. Elza Dourado, 64 anos, mora no bairro de Bragança Paulista. Ela é a única herdeira que falta localizar. Meu coração parou por um segundo. Aquele era o meu nome, a minha idade, o meu bairro. A herança é considerável. Estamos falando de mais de R$1,5 milhão. Seu tio-avô materno a deixou como beneficiária principal no testamento, mas estamos há meses tentando encontrá-la. As sacolas quase caíram das minhas mãos. Minhas pernas viraram gelatina, e eu precisei me segurar na barra de metal para não cair. Aquele valor ecoava na minha cabeça como um som distante. Eu, que trabalhava em 2 empregos para ganhar mal e porcamente R$1.500 por mês, que contava cada centavo para poder comprar comida, que usava roupas de segunda mão e sapatos com a sola furada. Eu, a mulher invisível que ninguém respeitava, que todos viam como um peso. O homem continuou falando. Amanhã vamos ao endereço dela. Espero que ela esteja lá. Essa mulher não tem ideia do que ela espera. A vida dela está prestes a mudar para sempre. Ele desligou o telefone e ficou olhando pela janela, completamente alheio ao terremoto que havia desencadeado em mim. Eu fiquei paralisada, processando o que acabara de ouvir. Seria possível? Depois de tantos anos de sofrimento, de humilhações, de trabalhar como uma burra, a vida finalmente me dava uma chance. Mas então, uma voz cruel na minha cabeça sussurrou que talvez fosse um engano, que talvez houvesse outra Elza Dourado, que eu não merecia tanta sorte. O ônibus freou bruscamente e eu quase perdi o equilíbrio. A minha parada se aproximava e com ela o retorno à minha realidade. Rodrigo e Patrícia me estariam esperando com suas caras de tédio, me perguntando o que eu tinha trazido para o jantar, exigindo que eu os servisse como sempre. Mas pela primeira vez em anos, algo havia mudado dentro de mim. Aquela conversa havia plantado uma semente de esperança no meu coração murcho.
Eu desci do ônibus com as sacolas pesadas, mas meus passos tinham uma energia diferente. Meus olhos, que segundos antes estavam cheios de lágrimas de cansaço, agora brilhavam como uma nova faísca. Eu não sabia o que me esperava, mas eu pressentia que a minha história estava prestes a ter uma reviravolta que ninguém, especialmente Rodrigo e Patrícia, podiam imaginar. Caminhei por aquela rua escura carregando as sacolas, mas cada passo me aproximava mais de uma realidade que eu já conhecia de cor. A minha casa, que tinha sido o meu orgulho quando meu marido estava vivo, agora parecia triste e descuidada. As janelas sujas, o jardim cheio de mato, a tinta descascando nas paredes. Tudo refletia o abandono em que vivíamos desde que Rodrigo e Patrícia tinham transformado o meu lar no seu refúgio pessoal de preguiça. Antes de abrir a porta, pude ouvir o volume altíssimo da televisão e as risadas idiotas que vinham de dentro. Como sempre, meus hóspedes gratuitos estavam curtindo seu dia de descanso. O dia de número 730 de descanso consecutivo, para ser exata. Eu respirei fundo, guardei o segredo que acabara de descobrir no fundo do meu coração e empurrei a porta da minha própria casa. A cena que me recebeu era a de sempre, mas depois do que eu tinha ouvido no ônibus, eu a via com olhos diferentes. Rodrigo estava esparramado no meu sofá favorito, aquele que eu tinha comprado com tanto esforço há 10 anos, com os pés descalços e sujos em cima da mesa de centro. A barriga proeminente dele aparecia debaixo de uma camiseta manchada que ele usava havia uns 3 dias. Ao lado dele, Patrícia estava deitada como uma rainha, ocupando o sofá de 3 lugares inteiro, com seu cabelo sujo preso num coque bagunçado e os olhos colados no celular. Finalmente, velha, chegou? Grunhiu Rodrigo sem nem virar para me olhar. Pensei que você tinha morrido no caminho. O que você trouxe para o jantar? Espero que não seja outra de suas comidas baratas para pobres. A voz dele tinha aquele tom desdenhoso que ele tinha aperfeiçoado durante aqueles 2 anos de parasitismo profissional. Patrícia riu como uma hiena, sem tirar os olhos da tela. Deixei as sacolas no chão da cozinha, sentindo meus braços se libertarem daquele peso que tinha me acompanhado por 2 horas de transporte público. Minhas mãos tremeram levemente. Não de cansaço desta vez, mas de uma emoção estranha que eu não sentia havia anos, a possibilidade de poder. Eu decidi que era melhor agir como sempre, pelo menos por enquanto. Trouxe frango e arroz. Eu disse com a voz abafada que eles tinham aprendido a esperar de mim. Em 20 minutos está pronto. Patrícia bufou com desdém do sofá, como se a minha oferta fosse um insulto pessoal ao seu paladar refinado. Refinado. Claro, o paladar de uma mulher que não tinha cozinhado nenhum ovo em 2 anos. Mãe! Gritou Rodrigo da sala. Ontem a cerveja acabou e hoje, ao banho, tive que tomar água como um caipira. Da próxima vez que sair, traga 2 caixas inteiras e não daquela marca barata que você compra. A Patrícia e eu merecemos algo melhor. O tom dele era de um chefe dando ordens à sua funcionária, não de um filho falando com a sua mãe. Mas eu já estava acostumada. Havia tempo que eu tinha deixado de ser a mãe deles para me tornar a provedora pessoal. Enquanto eu tirava as coisas das sacolas, observei a casa com uma perspectiva completamente nova. Aqueles móveis que Rodrigo e Patrícia usavam como se fossem deles, aquelas camas em que eles dormiam sem pagar um centavo de aluguel, aquela comida que eu comprava com o suor da minha testa trabalhando 14 horas por dia. Tudo aquilo era meu. A casa estava no meu nome. As contas eu pagava, até a luz e a água que eles desperdiçavam saíam do meu bolso furado. Patrícia se levantou do sofá com a elegância de uma foca e caminhou em direção à cozinha, arrastando seus chinelos rosa que já tinham visto dias melhores. Ela se apoiou no batente da porta com os braços cruzados, me olhando como se eu fosse um animal de zoológico que a entretinha com meus movimentos. Elsa! Ela disse com aquele sorrisinho malicioso que eu tanto odiava. A minha mãe me contou que a dona Célia, sua vizinha, conseguiu um trabalho para a filha dela num escritório. Ela ganha uns R$ 2.500 por mês. Imagina! Enquanto isso, você aqui, trabalhando como uma louca para mal e porcamente trazer migalhas para esta casa. Ela riu do próprio comentário,
desfrutando de cada palavra venenosa que saía da sua boca. É por isso que o Rodrigo e eu achamos que já é hora de você procurar um terceiro emprego. Precisamos de mais dinheiro para viver melhor. Não podemos continuar comendo frango com arroz todo dia como se fôssemos mendigos. A cara de satisfação dela me dava náuseas. Aquela mulher que não tinha movido um dedo em 2 anos, que se levantava ao meio-dia e dormia assistindo à televisão, estava me exigindo que trabalhasse mais para sustentar o estilo de vida de princesa dela. Rodrigo apareceu na cozinha, provavelmente atraído pelo cheiro da conversa cruel que ele tanto apreciava. Ele se aproximou da geladeira, a abriu e ficou olhando o interior com uma cara de decepção, como se esperasse encontrar um banquete de 5 estrelas em vez dos restos de comida que eu comprava com as minhas gorjetas. "Olha isso, Patrícia", ele disse, apontando para a geladeira quase vazia. "É isso que acontece quando uma velha inútil administra o dinheiro da casa. Não tem nada que preste aqui. Meus amigos tiram sarro de mim quando eu conto como a gente vive. Eles dizem que a minha mãe é uma fracassada, que nunca conseguiu nos dar uma vida decente." As palavras dele me atravessaram como facas, mas desta vez não doeram como antes. Desta vez, por trás da dor, havia algo mais forte crescendo no meu peito. Uma certeza, uma promessa silenciosa de que tudo ia mudar muito em breve. Enquanto ele falava, eu me lembrava da voz daquele homem no ônibus. A vida dela está prestes a mudar para sempre. "O Rodrigo tem razão", continuou Patrícia, animada pelo apoio do seu cúmplice. "Olha como você vive, Elsa. Sapatos furados, roupas velhas, trabalhando como uma escrava, você não tem vergonha? Eu, na sua idade, já teria dado um jeito de viver melhor, mas acho que algumas pessoas nasceram para ser pobres e se contentar com as migalhas." Ela se aproximou mais de mim com aquele sorriso cruel que ela tinha aperfeiçoado durante aqueles anos de convivência forçada. "É por isso que a gente está aqui para cuidar de você, para ter certeza de que você não vai fazer mais bobagens com o pouco dinheiro que você traz. Somos como seus tutores, entende? Sem a gente, você provavelmente já estaria morando na rua." Rodrigo concordou com a cabeça orgulhosamente, como se Patrícia tivesse pronunciado as palavras mais sábias do mundo. Ele pegou o último copo de suco que restava na geladeira e me olhou com aquela expressão de superioridade que ele tinha herdado do pai, mas aplicada da maneira mais desprezível possível. "Exato, mãe. A Patrícia e eu somos a sua salvação. Imagina como a sua vida seria se a gente não estivesse aqui cuidando de você, fazendo companhia. Você seria uma velha solitária, falando sozinha nesta casa vazia. Você deveria nos agradecer por permitirmos que você nos sirva. A gente dá um propósito para a sua vida miserável." Eu terminei de tirar as compras das sacolas, guardei cada coisa no seu lugar e acendi o fogão para começar a preparar o jantar deles. Eles ficaram ali parados, esperando que eu reagisse com lágrimas ou súplicas, como das outras vezes, esperando que eu pedisse perdão por ser um peso, que eu prometesse trabalhar mais, que eu os agradecesse por viverem de graça na minha casa. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, enquanto eu cortava o frango e lavava o arroz, um sorriso bem pequeno se formou nos meus lábios, tão pequeno que eles não puderam ver, porque eu tinha um segredo que eles não sabiam, um segredo que estava prestes a mudar tudo. E pela primeira vez em anos, senti que a vingança não era só um sonho impossível. A manhã seguinte chegou como todas as outras durante aqueles 2 anos infernais. Meu despertador tocou às 5 da manhã e eu me levantei da minha cama dura e fria para começar mais uma jornada de 14 horas de trabalho. Rodrigo e Patrícia continuavam dormindo no quarto deles, aquele que antes era meu quarto de hóspedes e que eles tinham transformado no palácio pessoal deles. Eu conseguia ouvir os roncos deles através das paredes finas, aqueles sons de 2 pessoas que dormiam sem preocupações, sem responsabilidades, sem um pingo de culpa pela vida que levavam. Eu me vesti com o meu uniforme de trabalho, aquela blusa branca que eu tinha lavado tantas vezes que já parecia cinza, e a minha saia preta que tinha um pequeno buraco, a costura que eu tinha remendado com linha de outra cor, porque não tinha dinheiro para comprar a que combinava. Meus sapatos pretos, os únicos que eu tinha, estavam tão gastos que eu podia sentir o asfalto frio através das solas furadas. Mas hoje era diferente. Hoje, enquanto eu me olhava no espelho do banheiro, eu via algo novo nos meus olhos, uma faísca que estava apagada há anos. Saí da casa em silêncio, como sempre, para não acordar os reis da preguiça. O ar frio da manhã me bateu no rosto.
mas eu caminhei em direção ao ponto de ônibus com passos mais firmes que o de costume. Durante todo o trajeto para o meu primeiro emprego, eu não conseguia parar de pensar naquela conversa que eu tinha ouvido. Seria verdade? Aquela herança realmente existia ou tinha sido apenas uma cruel coincidência de nomes? Eu cheguei no restaurante onde eu trabalhava como garçonete havia 3 anos, um lugar pequeno e gorduroso onde os clientes me tratavam como se eu fosse parte da mobília. Mas hoje, enquanto eu servia café e limpava as mesas, a minha mente estava em outro lugar. Eu estava imaginando a cara de Rodrigo e Patrícia quando eles descobrissem que a velha inútil deles era uma milionária. A imagem me fazia sorrir enquanto eu recolhia pratos sujos e aguentava os gritos do cozinheiro. Quando o meu turno terminou ao meio-dia, eu não fui direto para o meu segundo emprego, como eu sempre fazia. Desta vez, eu tomei uma decisão que teria sido impensável ontem. Eu fui para a biblioteca pública para usar os computadores de graça e procurar informações sobre heranças e testamentos. Eu precisava saber se o que eu tinha ouvido podia ser real. Por 2 horas eu fiquei lendo sobre processos legais, empresas de busca de herdeiros e casos parecidos com o que possivelmente era o meu. O meu coração batia mais forte a cada página que eu lia. Tudo parecia indicar que aquelas coisas aconteciam de verdade, que existiam empresas especializadas em encontrar herdeiros perdidos, que heranças milionárias de parentes distantes não eram só coisas de filme. Quando eu cheguei no meu segundo emprego, um escritório que eu limpava depois que todo mundo tinha ido embora. Eu estava com uma energia completamente diferente. Enquanto eu passava o aspirador e esvaziava as lixeiras, a minha cabeça não parava de fazer planos. Se era verdade mesmo, se eu realmente ia receber aquela quantidade de dinheiro, o que seria a primeira coisa que eu faria? Como eu reagiria diante de Rodrigo e Patrícia? Eu daria uma chance para eles se redimirem ou eu os colocaria para fora imediatamente? Eu cheguei em casa depois das 10 da noite, mais tarde que o de costume por causa da minha parada na biblioteca. A cena que me recebeu foi ainda pior que a do dia anterior. Rodrigo e Patrícia tinham decidido convidar alguns dos amigos desocupados deles e a minha sala estava cheia de gente que eu nem conhecia, bebendo a minha cerveja e comendo a minha comida. "Olha quem chegou!" gritou Patrícia com a voz arrastada. Claramente, ela estava bebendo desde cedo. A rainha da faxina, a mulher que trabalha tanto que nem consegue chegar a tempo para servir a própria família. As amigas dela riram como hienas, todas elas mulheres da minha idade que pareciam ter encontrado o segredo para viver sem trabalhar. Rodrigo estava sentado no meu sofá favorito, rodeado por 3 homens que pareciam ser versões ainda mais acabadas dele. Todos eles tinham aquele olhar perdido de quem está há anos sem fazer nada de produtivo. Aquela arrogância vazia de quem confunde a preguiça com a inteligência. "Amigos, eu apresento a minha mãe", disse Rodrigo com um sorriso de escárnio. "A mulher que sustenta a Patrícia e eu porque a gente é inteligente demais para trabalhar em empregos de escravo como o dela. Adorável, não é?" Os amigos dele riram de doer, como se ele tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Uma mulher gorda com o cabelo tingido de vermelho se aproximou de mim com um copo na mão, balançando levemente. "Ai, querida, que sacrificada você é, trabalhar tanto na sua idade para sustentar esses meninos. Embora, para ser sincera, no seu lugar eu já teria colocado eles para fora de casa, mas acho que você não tem personalidade para fazer algo assim. É que a minha mãe é muito boa", interrompeu Patrícia do sofá com aquela voz melosa que ela usava quando queria ser especialmente cruel. "Tão boa que ela até nos permite viver de graça na casinha humilde dela, não é, Elsa? Conte para as minhas amigas quanto você ganha por mês, para que elas saibam de que nível financeiro estamos falando." O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando a minha resposta. Alguns com escárnio, outros com pena, mas todos com aquela superioridade de quem se sente melhor que eu. Eu senti as minhas bochechas esquentando de vergonha e raiva, mas algo dentro de mim se manteve firme. O segredo que eu carregava era como um escudo invisível que me protegia das palavras deles. "Vamos, mãe", insistiu Rodrigo, curtindo o momento. "Não seja tímida. Diga a eles quanto dinheiro você traz para esta casa todo mês. Conte a eles como você vive de gorjeta em gorjeta, de centavo em centavo. Meus amigos estão curiosos para conhecer a mulher mais pobre do bairro."
Um dos amigos dele, um careca com uma barriga de chope, riu tão alto que cuspiu um pouco de cerveja. Sério? A sua mãe sustenta a família inteira com empregos de garçonete nem faxina? Poxa, cara, que sorte! Eu tenho que trabalhar para me sustentar. Ah, mas é que vocês não entendem, continuou Patrícia, claramente curtindo ser o centro das atenções. A Elsa não é só a nossa provedora financeira, ela também é a nossa empregada pessoal. Ela cozinha, limpa, lava a nossa roupa, faz as compras. É como ter uma empregada doméstica que te paga para trabalhar para você. As gargalhadas encheram a minha sala, aquelas risadas cruéis que entravam nos meus ouvidos como facas. Uma das amigas de Patrícia, uma mulher magra com dentes amarelados, a aplaudiu com sarcasmo. Que inteligentes vocês são! Encontraram a maneira perfeita de viver sem esforço. Coitadinha da senhora, no entanto, deve ser muito difícil trabalhar tanto para sustentar 2 adultos preguiçosos. Preguiçoso eu? Protestou Rodrigo com falsa indignação. Eu não sou preguiçoso, sou seletivo. Eu não vou trabalhar em qualquer lugar por migalhas como ela. Eu estou esperando a oportunidade perfeita, o trabalho que eu realmente mereço. Enquanto isso, a minha mãe pode nos sustentar. É para isso que mães servem, não é? Patrícia se levantou do sofá e caminhou em minha direção com aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. Ela parou bem perto. Tão perto que eu pude sentir o cheiro de álcool no hálito dela. Além disso, a gente está fazendo um favor para ela ficando aqui. Imaginem quão sozinha esta pobre mulher ficaria sem a nossa companhia. Quem mais iria querer morar com alguém tão chato e infeliz? É verdade, concordou Rodrigo, animado pelas risadas do público. Sem a gente, esta casa seria um cemitério. A gente traz vida, alegria, propósito. Ela deveria nos pagar pelo favor que a gente faz. Os amigos deles explodiram em gargalhadas mais uma vez, como se ele tivesse acabado de dizer algo brilhante. Eu fiquei ali parada na entrada da minha própria casa, carregando a minha bolsa de trabalho, vendo um grupo de estranhos tirando sarro da minha vida na minha própria sala, sentindo os meus anos de sacrifício se tornarem o entretenimento noturno de um monte de parasitas. Mas desta vez, embora os meus olhos se enchessem de lágrimas de humilhação, embora eu sentisse minhas mãos tremerem de raiva, embora eu quisesse gritar até perder a voz, eu não disse nada. Eu não dei a eles a satisfação de me ver quebrar. Eu não permiti que as palavras deles me destruíssem, como tantas outras vezes, porque eu tinha uma carta na manga que eles não sabiam, uma carta que estava prestes a mudar tudo. E enquanto eu subia as escadas para o meu quarto, ouvindo as risadas deles que tiravam sarro da minha retirada, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, se formou nos meus lábios. Muito em breve, aquelas risadas iriam se transformar em lágrimas e desta vez eu seria quem estaria sorrindo. A campainha da minha casa tocou exatamente às 2h do dia seguinte. Eu estava na cozinha, preparando um almoço simples porque era meu dia de folga do primeiro emprego, quando ouvi aquele som que fez meu coração parar por completo. Rodrigo e Patrícia estavam nas posições de sempre no sofá, assistindo à televisão e comendo os restos de pizza que eles tinham pedido com o dinheiro que eu tinha deixado para emergências. «Mãe, vai atender!» gritou Rodrigo sem se mexer 1 centímetro. «Deve ser alguém vendendo algo que a gente não pode comprar.» Patrícia riu do comentário dele como se ele fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Nenhum dos dois tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Eu caminhei em direção à porta com as pernas trêmulas, secando as mãos suadas no meu avental velho. Através do vidro fosco, pude ver a silhueta de um homem elegante vestido com um terno escuro. A minha respiração acelerou tanto que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Seria ele? Seria a pessoa que tinha falado no telefone no ônibus? Eu abri a porta devagar e lá estava ele. Um homem de uns 50 anos com o cabelo grisalho perfeitamente penteado, um terno preto impecável e um sorriso profissional, mas gentil. Na mão, ele carregava uma pasta de couro que parecia conter documentos importantes. Ao lado dele havia outro homem mais jovem, também vestido formalmente, que parecia ser o assistente dele. «Senhora Elsa Dourado?» perguntou o homem mais velho, com a voz clara e educada. O sotaque dele era sofisticado, completamente diferente das vozes que eu estava acostumada a ouvir no meu bairro. «Meu nome é César Vasconcelos.
Sou advogado especializado em heranças. Este é o meu colega, Teodoro Silva. Poderíamos falar com a senhora lá sós? Temos notícias muito importantes para dar. Os meus joelhos quase se dobraram quando eu ouvi os nomes deles. César e Teodoro, os mesmos nomes que eu tinha ouvido naquela conversa telefônica que tinha mudado o meu mundo. Não era um sonho, não era a minha imaginação, era real. Tudo era completamente real. Claro, eu sussurrei, embora a minha voz tenha saído como um grasnido. Entrem, por favor. Eu os convidei para entrar, mas naquele momento me lembrei da bagunça que Rodrigo e Patrícia tinham deixado na sala. Pratos sujos, garrafas vazias, roupas jogadas por todo lado. A minha casa parecia exatamente o que ela era. O refúgio de 2 adultos irresponsáveis que viviam como universitários eternos. César e Teodoro entraram e imediatamente os olhos deles escanearam a sala. Eu pude ver quando a expressão deles mudar um pouco quando eles viram Rodrigo e Patrícia esparramados nos móveis como 2 focas na praia. Meu filho estava com a mesma camiseta suja de ontem e Patrícia estava usando uma calça de moletom rosa com manchas de comida que ela não parecia ter tirado há dias. Quem são esses caras? Perguntou Rodrigo com a falta de educação dele, olhando para os advogados como se eles fossem alienígenas. Mãe, espero que você não tenha se metido em alguma dívida. A gente não tem dinheiro para pagar nada. Patrícia se sentou no sofá, tentando arrumar o cabelo sujo com as mãos. Pela primeira vez em meses, eu a vi nervosa, provavelmente porque a presença daqueles homens elegantes a fez notar como ela estava mal arrumada. Elsa, o que está acontecendo aqui? Por que tem estranhos na nossa casa? César me olhou com uma expressão que misturava profissionalismo com compaixão. Claramente ele tinha entendido a dinâmica familiar que existia na minha casa. Senhora Dourado, seria melhor se a gente conversasse em um lugar mais privado. O que temos que discutir é de natureza confidencial e muito delicada. Não, interrompeu Rodrigo, se levantando do sofá com movimentos estranhos. Se tem a ver com a minha mãe, tem a ver comigo. Eu sou o filho dela e a Patrícia é a minha esposa. Somos uma família, não há segredos aqui. O tom dele tinha se tornado agressivo, como sempre que ele sentia que estava perdendo o controle de uma situação. César trocou um olhar significativo com Teodoro e então me olhou diretamente nos olhos. Senhora Dourado, a senhora tem certeza de que quer que essas pessoas estejam presentes durante a nossa conversa? O que vamos revelar é uma informação muito sensível. Algo dentro de mim acordou naquele momento. Uma força que eu não senti havia anos, uma coragem que eu achava que tinha perdido para sempre. Eu olhei para Rodrigo e Patrícia, que me observavam com aquela mistura de curiosidade e arrogância que eu conhecia tão bem. Pensei em todos os anos de humilhações, em todas as noites que eu tinha chorado em silêncio, em todas as vezes que eles tinham me tratado como empregada pessoal. Sim, eu disse com uma voz mais firme do que eu tinha usado em muito tempo. Eu quero que eles fiquem. Eu quero que eles ouçam tudo o que vocês têm para me dizer. Porque no fundo do meu coração, eu sabia que o que eu estava prestes a ouvir seria o momento mais doce da minha vida. O momento em que Rodrigo e Patrícia descobririam que eles tinham maltratado a pessoa errada. César concordou com a cabeça e abriu a sua pasta com movimentos precisos. Ele tirou uma pasta grossa, cheia de documentos que pareciam muito oficiais. O silêncio na sala se tornou tão denso que podia ser cortado com uma faca. Até a televisão tinha sido silenciada, como se o próprio universo quisesse testemunhar aquele momento histórico. Senhora Elsa Dourado, começou César com a voz solene. Nós a procuramos pelos últimos 6 meses. A senhora é a herdeira principal da fortuna do seu tio-avô materno, o Sr. Roberto Assunção, que morreu no ano passado em Los Angeles, Califórnia. Rodrigo e Patrícia se olharam com expressões confusas. Claramente, eles não entendiam a magnitude do que estava acontecendo. Para eles, a palavra herança provavelmente significava alguns móveis velhos, ou talvez alguns poucos milhares de reais. Roberto Assunção, eu murmurei, fingindo surpresa, embora o meu coração já soubesse a resposta. Eu não tenho notícias dele há mais de 30 anos. Eu nem sabia que ele tinha morrido. Teodoro se aproximou e me mostrou uma fotografia em preto e branco de um homem que eu vagamente me lembrava da minha infância.
O seu tio Roberto emigrou para os Estados Unidos nos anos 80 e nunca se casou nem teve filhos. Ele construiu um império de imóveis na Califórnia e no testamento ele a nomeou como a única herdeira. Império de imóveis? Perguntou Patrícia com a voz estridente, como se as palavras fossem de um idioma estrangeiro. A cara dela tinha mudado completamente, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, eu a vi verdadeiramente nervosa. César me olhou diretamente nos olhos antes de pronunciar as palavras que eu sabia que iriam mudar tudo para sempre. Senhora Dourado, a fortuna total que a senhora vai herdar tem um valor estimado de $1.500.000. Isso inclui propriedades, investimentos, contas bancárias e alguns bens adicionais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou com a boca aberta, como um peixe fora d'água, e Patrícia simplesmente desabou no sofá como se alguém tivesse tirado todos os ossos do corpo dela. As caras de choque absoluto deles valiam mais que todos os milhões que eu acabara de herdar. 1 milhão, 1,5 milhão, gaguejou Rodrigo, como se as palavras fossem grandes demais para a boca dele. Dólares de verdade? César sorriu profissionalmente. Completamente de verdade, meu jovem. A sua mãe agora é uma mulher muito rica. Os trâmites legais já estão praticamente completos. Nós só precisamos que a senhora assine alguns documentos e forneça um documento de identificação. Patrícia se levantou do sofá como se tivesse levado um choque. A cara dela tinha mudado completamente e, de repente, toda a arrogância dela tinha desaparecido. Elsa, querida Elsa. Ela começou com uma voz melosa que eu nunca tinha ouvido dela. Que notícia maravilhosa! Nós estamos tão felizes por você, não é, Rodrigo? Meu filho concordou com a cabeça como um boneco mecânico, claramente tentando processar a informação que acabara de explodir na cabeça dele. Sim, mãe, claro. A gente está muito emocionado. A gente sabia que um dia a sua vida ia mudar. A gente sempre acreditou em você. Eu olhei para os dois e pela primeira vez em anos fui eu que tive vontade de rir, porque depois de 2 anos de humilhações, de escárnio, de me tratarem como empregada pessoal, agora que eles sabiam que eu tinha dinheiro, de repente eu era querida e eles sempre tinham acreditado em mim. Mas eu não disse nada, só sorri. Um sorriso pequeno, silencioso, mas cheio de promessas, porque este era apenas o começo. E o melhor, definitivamente o melhor, estava por vir. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida inteira. Depois que César e Teodoro foram embora com a minha promessa de ir aos escritórios deles no dia seguinte para assinar os papéis, a transformação de Rodrigo e Patrícia foi tão repentina que teria sido cômica se não fosse tão patética. De uma noite para outra, eles passaram de me tratar como empregada pessoal para se comportarem como se eu fosse a rainha da Inglaterra. Naquela mesma noite, Patrícia apareceu na cozinha enquanto eu preparava o jantar, mas em vez de exigir que eu a servisse como ela sempre fazia, ela ficou ao meu lado com um sorriso tão falso que doía olhar para ele. Elsa, minha querida sogra, ela me disse com a voz melosa, por que você não se senta para descansar? Eu posso terminar de cozinhar. Você trabalhou tanto por todos esses anos, você merece um descanso. Rodrigo não ficou atrás na sua atuação. Ele apareceu minutos depois com os meus chinelos velhos nas mãos, os mesmos que ele tinha pisado e chutado centenas de vezes quando os encontrava no caminho. Mãe, coloque esses chinelos confortáveis e se sente no sofá. A Patrícia e eu cuidamos de tudo hoje à noite. É o mínimo que a gente pode fazer por você depois de tantos anos de sacrifício. Eu me sentei no meu próprio sofá, o mesmo onde Rodrigo tinha colocado os pés sujos por 2 anos. E os observei se mexerem pela casa como 2 atores muito ruins, ensaiando uma peça que eles não conheciam. Patrícia tentou cozinhar, mas era óbvio que ela não tinha a menor ideia de como acender o fogão direito. Rodrigo tentou limpar a mesa, mas ele fez isso de uma forma tão desajeitada que ele acabou derrubando mais coisas no chão. Não se preocupem, eu disse com uma calma que eu não sentia havia anos. Eu posso fazer isso, eu estou acostumada. Mas eles insistiram, desesperados, para provar que eles eram filhos e nora devotos, não os parasitas que eles realmente tinham sido. Durante o jantar, que Patrícia tinha queimado um pouco porque ela não sabia controlar o fogo, as tentativas de conversa deles foram ainda mais patéticas. Elsa,
me disse Patrícia, mastigando com uma delicadeza falsa. Eu estava pensando em tudo que você fez pela gente. Você é uma mulher tão forte, tão corajosa. O Rodrigo e eu sempre admiramos a sua dedicação ao trabalho. Rodrigo concordou com a cabeça com tanta força que eu achei que ele ia machucar o pescoço. Exato, mãe. A gente sempre respeitou você. Quando os meus amigos vinham e a gente fazia piadas, era só porque a gente estava nervoso. A gente sabia que você era especial, que algo grande ia acontecer com você. A gente estava certo, não é? Eu comia em silêncio, saboreando cada mordida. Não só da comida queimada, mas da situação deliciosa que estava se desenrolando na minha frente. Eles não sabiam que eu tinha ouvido a conversa no ônibus antes dos advogados chegarem. Eles achavam que a herança tinha sido uma surpresa para mim também. Eles não faziam ideia de que eu tinha tido dias para planejar exatamente o que eu ia fazer. No dia seguinte, quando eu voltei dos escritórios de César com todos os papéis assinados e as contas bancárias ativas, Rodrigo e Patrícia estavam me esperando na sala como dois cães ansiosos esperando pela dona deles. A casa estava mais limpa do que ela tinha ficado em meses, e eu pude sentir o cheiro do meu aromatizador de ambientes mais caro, aquele que estava guardado para ocasiões especiais que nunca chegavam. Como foi, mãe? Perguntou Rodrigo com um sorriso tão largo que parecia que a cara dele ia se partir. Você já é oficialmente uma milionária? Ele tentou fazer a pergunta dele parecer casual, mas eu podia ver a ganância brilhando nos olhos dele como luzes de neon. Tudo deu certo, eu respondi com a mesma calma que eu tinha mantido por dias. Os advogados disseram que em uma semana eu terei acesso completo a todo o dinheiro. O que eu não contei a eles era que o César tinha me dado um adiantamento de R$20 mil para gastos imediatos, dinheiro que já estava seguro numa conta bancária nova que eu tinha aberto só no meu nome. Patrícia se aproximou de mim e, pela primeira vez em 2 anos, ela me abraçou. Era um abraço falso, calculado, mas ela o fez com tanta teatralidade que parecia que a gente estava atuando numa novela. Elsa, eu estou tão feliz por você. Você merece tanto isso depois de tudo o que você sofreu. O Rodrigo e eu estávamos conversando e a gente quer ter certeza de que você vai aproveitar a sua nova vida. Exato, acrescentou Rodrigo, se sentando ao meu lado no sofá com uma proximidade que ele não tinha demonstrado desde que ele era criança. A Patrícia e eu decidimos que a gente vai cuidar de você melhor do que nunca. A gente vai ter certeza de que você não precisa se preocupar com nada. A gente vai administrar o seu dinheiro, te proteger de pessoas que tentarem tirar vantagem de você. Aí estava a verdadeira razão por trás de toda a atuação deles. Não era amor de filho, não era arrependimento pela forma como eles tinham me tratado, né? Era a ambição pura e simples de controlar o meu dinheiro. Eles queriam se tornar os meus administradores para continuarem vivendo do meu trabalho, mas agora com um orçamento muito mais generoso. A gente andou pesquisando, continuou Patrícia com um entusiasmo falso. A gente acha que você deveria comprar uma casa maior em um bairro melhor. Uma casa onde a gente possa morar confortavelmente, com espaço suficiente para uma família como a nossa. E um carro novo, acrescentou Rodrigo com os olhos brilhando de ganância. Você precisa de um carro novo, mãe, algo seguro e confiável. A Patrícia e eu poderíamos te ajudar a dirigir. Afinal, a gente é mais jovem, tem reflexos melhores. Eu ouvi os planos deles com um sorriso sereno, fingindo que eu estava considerando cada uma das sugestões. Eles interpretaram o meu silêncio como aceitação e as ideias deles se tornaram cada vez mais elaboradas. Eles falaram de férias em família, de investimentos que eles poderiam supervisionar, de negócios que eles poderiam administrar no meu nome. Na mente deles, eles já tinham gasto os meus milhões umas 3 vezes. Naquela noite, enquanto eles dormiam profundamente, sonhando com o meu dinheiro, eu fiquei acordada na minha cama, olhando para o teto e sentindo uma satisfação que eu nunca tinha sentido. Por décadas, eu tinha sido invisível, ignorada, desvalorizada, mas agora eu tinha algo que eles queriam desesperadamente, e pela primeira vez na minha vida, eu tinha o poder. Os dias seguintes foram uma comédia de erros, estrelada por Rodrigo e Patrícia. Eles se levantavam cedo para preparar o meu café da manhã, embora nenhum dos dois soubesse cozinhar direito.
Eles se ofereciam para fazer as compras, embora eles sempre se esquecessem de trazer o troco. Eles limpavam a casa, embora eles quebrassem mais coisas do que eles consertavam. Tudo porque eles achavam que, sendo bons comigo, eu ia dividir a minha fortuna com eles. O mais engraçado era que eles tinham começado a convidar os amigos deles de novo, mas desta vez para se exibir. A minha sogra é milionária, Patrícia dizia para qualquer um que a ouvisse. Nós somos uma família muito sortuda agora. Rodrigo contava histórias elaboradas sobre como ele sempre tinha sabido que eu tinha potencial para ser rica, como se a minha herança tivesse sido resultado de algo que eu tinha feito e não da morte de um tio que eu nem me lembrava, mas eu tinha os meus próprios planos. Durante aqueles dias de atuação familiar, eu fiquei muito ocupada fazendo ligações discretas, visitando escritórios quando eles achavam que eu estava no supermercado e preparando uma surpresa que nenhum dos dois imaginava. Uma semana depois que os advogados apareceram na minha porta, eu tinha tudo pronto. Eu tinha falado com um corretor de imóveis sobre vender a casa. Eu tinha conversado com um contador sobre as melhores formas de investir o meu dinheiro. Eu tinha visitado um advogado diferente para redigir alguns documentos importantes e, o mais importante de tudo, eu tinha tomado uma decisão sobre o futuro de Rodrigo e Patrícia na minha vida. Naquela noite, enquanto a gente jantava mais uma das refeições mal preparadas deles, eu sorri com uma felicidade genuína. Meninos, eu disse com uma voz suave, amanhã a gente vai ter uma pequena reunião de família. Existem algumas coisas importantes que eu quero discutir com vocês sobre o nosso futuro. As caras deles se iluminaram como árvores de Natal. Claramente, eles acharam que eu ia anunciar oficialmente a minha decisão de dividir a minha fortuna com eles. Eles não faziam ideia de que o show que eles tinham dado por uma semana estava prestes a chegar ao fim, e que o final que eu tinha planejado ia ser muito mais satisfatório do que qualquer coisa que eles pudessem imaginar. A manhã da nossa reunião de família chegou com um céu claro que parecia estar comemorando comigo. Rodrigo e Patrícia se levantaram mais cedo do que nunca e eu pude ouvi-los sussurrando animados no quarto enquanto eles se preparavam para o que eles achavam que seria o dia mais importante das vidas deles. Eles provavelmente estavam calculando quanto dinheiro cada um deles ia receber, planejando com o que eles comprariam primeiro, imaginando a vida de luxo que estava prestes a começar para eles. Eu me vesti com um cuidado especial naquela manhã. Coloquei o meu melhor vestido, um verde esmeralda que eu tinha comprado há anos para um casamento e que eu nunca tinha tido outra ocasião para usar. Eu ajeitei o meu cabelo de uma forma diferente, mais elegante, e até passei um pouco de maquiagem que eu tinha guardado havia meses. Quando eu me olhei no espelho, eu vi uma mulher que eu não via havia anos. Uma mulher com dignidade, com poder, com controle sobre a sua própria vida. Patrícia me recebeu na cozinha com um sorriso tão largo que parecia que a cara dela estava virada do avesso. Elsa, você está linda hoje. Esse vestido ficou maravilhoso em você. É novo? Claro que não era novo. Ela já tinha me visto usando-o antes, mas agora que eu tinha dinheiro, tudo o que era meu parecia diferente para ela, mais valioso, mais digno de comentários positivos. Obrigada, Patrícia. Eu respondi com um sorriso que ela interpretou como gratidão, mas que na verdade era pura antecipação. Vocês também estão muito bem hoje. E era verdade. Rodrigo tinha colocado uma camisa que eu não me lembrava de ter visto havia meses, e Patrícia estava usando um vestido amarelo que ela provavelmente tinha resgatado do fundo do armário para a ocasião especial. A gente tomou café da manhã juntos como uma família normal, algo que a gente não fazia havia anos. Eles falavam animados sobre o tempo, sobre as notícias, sobre qualquer coisa que mantivesse a conversa leve e agradável. Era óbvio que eles estavam nervosos, mas também emocionados. De vez em quando, eles se olhavam com cumplicidade, como dois conspiradores que estavam prestes a receber o prêmio principal da loteria. Depois do café da manhã, a gente se sentou na sala. Eu ocupei o meu sofá favorito, o mesmo onde Rodrigo tinha colocado os pés sujos por 2 anos, e eles se acomodaram no sofá na minha frente como 2 alunos, esperando os resultados de um exame que eles sabiam que tinham passado com louvor. Bom, eu comecei com a voz calma. Como vocês sabem, a minha vida mudou completamente na última semana. Esta herança foi uma bênção que eu nunca esperei e eu tive tempo para pensar bastante sobre o que eu vou fazer com essa oportunidade. Rodrigo se inclinou para a frente com os olhos brilhando de expectativa.
Claro, mãe. Você trabalhou tanto a vida inteira que você merece aproveitar esse dinheiro. A Patrícia e eu estamos aqui para apoiar você em qualquer decisão que você tomar. Exato, acrescentou Patrícia com a voz melosa. Nós somos uma família e as famílias se apoiam. O que é seu é nosso e o que é nosso é seu. Sempre foi assim entre a gente. A capacidade dela de reescrever a história era tão impressionante que eu quase tive vontade de aplaudir. Eu concordei lentamente com a cabeça, como se estivesse considerando profundamente as palavras deles. Vocês têm razão sobre as famílias. As famílias de verdade se apoiam, se respeitam, cuidam uns dos outros, trabalham juntos para seguir em frente. Eu fiz uma pausa dramática, curtindo a antecipação que estava se formando nas caras deles. É por isso que eu tomei algumas decisões importantes. Os sorrisos deles se tornaram ainda mais largos, se é que era possível. Rodrigo esfregou as mãos como se ele já pudesse sentir as notas de dinheiro entre os dedos. Patrícia se ajeitou no sofá com a postura de uma rainha esperando a sua coroação. Primeiro, eu continuei com a voz clara e firme. Eu decidi vender esta casa. É grande demais para uma pessoa só e, sinceramente, ela tem muitas lembranças dolorosas. Os sorrisos deles vacilaram um pouco, mas eles se recuperaram rápido. Eles provavelmente acharam que a gente ia se mudar juntos para uma mansão. Segundo, eu disse, eu comprei uma casa nova, uma casa linda, em um bairro tranquilo com um jardim e vista para o parque. Uma casa onde eu posso começar uma nova fase na minha vida. Patrícia aplaudiu com as mãos como uma criança pequena, e Rodrigo fez um gesto de aprovação com o polegar. Terceiro, eu disse, e aqui a minha voz ficou um pouco mais séria. Eu decidi fazer algumas doações importantes. Eu vou dar dinheiro para organizações que ajudam mulheres trabalhadoras, para idosos que moram sozinhos, para pessoas que realmente precisam de uma segunda chance na vida. Que nobre da sua parte, mãe, disse Rodrigo. Embora eu pudesse notar um leve nervosismo na voz dele. Mas não vá doar tudo, você também tem que pensar na sua família, nas pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Eu sorri com o comentário dele. Ah, não se preocupe, Rodrigo. Eu com certeza pensei nas pessoas que estiveram ao meu lado. Eu pensei muito nelas. Eu me levantei do meu sofá e caminhei em direção à janela, dando as costas a eles por um momento para que eles não pudessem ver o sorriso que estava se espalhando na minha cara. Na verdade, eu continuei me virando para encará-los de novo. Eu pensei tanto em vocês dois que eu tomei uma decisão muito especial sobre o futuro de vocês. Os olhos dele se iluminaram como se fosse Natal e aniversário ao mesmo tempo. Eu decidi que é hora de vocês aprenderem a ser independentes. É hora de vocês descobrirem como é maravilhoso trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro, construir a sua própria vida com as próprias mãos. O ambiente no cômodo mudou sutilmente. Os sorrisos deles congelaram como se eles não tivessem certeza se eles tinham ouvido direito. O que você quer dizer exatamente, mãe? Perguntou Rodrigo com a voz cautelosa. Eu quero dizer que a minha nova casa tem só 2 quartos. Um para mim e um para visitas ocasionais. Não há espaço para hóspedes permanentes. As palavras caíram no silêncio como pedras em um lago calmo. Patrícia riu nervosamente. Mas, Elsa, você com certeza pode comprar uma casa maior. Com $1,5 milhão, você pode ter uma casa enorme onde a gente possa morar confortavelmente. Eu poderia, eu admiti, mas eu não quero. Vejam bem, estes últimos dias foram muito reveladores para mim. Eu tive tempo para refletir sobre os últimos 2 anos, sobre como eu fui tratada na minha própria casa, sobre o que realmente significa família. Rodrigo se levantou bruscamente e eu pude ver a cara gentil dele se desvanecer lentamente. Mãe, eu não entendo aonde você quer chegar com isso. Nós somos a sua família. Nós cuidamos de você todos esses anos. Cuidaram? Eu repeti. E pela primeira vez em semanas eu deixei que um pouco da minha verdadeira emoção transparecesse na minha voz. É assim que vocês chamam o que vocês fizeram? Porque eu me lembro das coisas de uma forma muito diferente. Patrícia se levantou também e eu pude ver o pânico genuíno começando a se formar nos olhos dela. Elsa, eu acho que você está confusa. Talvez o estresse de toda esta situação esteja afetando você. O Rodrigo e eu sempre tratamos você com respeito e carinho. Eu caminhei em direção a uma mesa lateral onde eu tinha colocado uma caixa pequena naquela manhã.
Eu a abri devagar e tirei um envelope grosso. Que interessante que vocês mencionam respeito e carinho, eu disse, segurando o envelope nas minhas mãos. Porque eu preparei algo especial para vocês, um presente que reflete exatamente o mesmo nível de respeito e carinho que vocês me mostraram durante estes 2 anos. Os olhos deles se fixaram no envelope como se fosse uma cobra venenosa. O ar no cômodo tinha se tornado tão tenso que podia ser cortado com uma faca. E eu, pela primeira vez em anos, me sentia completamente no controle da situação. O momento que eu tinha esperado tinha finalmente chegado. O momento da verdade, o momento em que Rodrigo e Patrícia iam descobrir que os dias de luxo de graça deles tinham chegado ao fim. Eu abri o envelope devagar, desfrutando de cada segundo da tensão que tinha tomado conta do cômodo. Rodrigo e Patrícia me olhavam como se eu fosse uma bomba prestes a explodir, e de certa forma eu era. Eu tirei 2 documentos idênticos, perfeitamente dobrados, e os segurei nas minhas mãos como se fossem as cartas mais importantes do mundo. Estes, eu disse com a voz clara e firme, são contratos de aluguel. 2 contratos separados para 2 apartamentos pequenos, mas decentes, no outro lado da cidade. Os 3 primeiros meses estão pagos. Cortesia minha. Depois disso, vocês terão que cuidar das próprias despesas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu pude ouvir o tic-tac do relógio de parede que tinha sido da minha mãe. Rodrigo ficou com a boca aberta como um peixe fora d'água, e Patrícia parecia ter se transformado em uma estátua de sal. O cérebro deles claramente estava lutando para processar a informação que eles acabavam de receber. Apartamentos, murmurou Patrícia finalmente, como se a palavra fosse de um idioma estrangeiro. Separados? Por que separados? Eu sorri com a doçura de uma avó dando conselhos para seus netos queridos. Porque eu realmente acho que vocês precisam de tempo para se encontrarem. Rodrigo, você tem 35 anos e nunca morou sozinho. Patrícia, você tem 30 anos e se casou direto da casa dos seus pais para a minha. Nenhum dos 2 teve a chance de descobrir quem vocês realmente são quando não tem outra pessoa sustentando vocês. Rodrigo ficou vermelho como um tomate. Mãe, isso é ridículo. Nós somos uma família. Os casais moram juntos. Você não pode nos separar assim. Eu não estou separando vocês. Eu respondi com calma. Eu estou dando a vocês uma chance. Se vocês realmente se amam tanto como vocês dizem, se vocês realmente são um casal sólido, então vocês vão conseguir superar alguns meses morando separados, enquanto cada um aprende a se sustentar. Patrícia se aproximou de mim com passos vacilantes, como se ela estivesse andando em um gelo fino. Elsa, querida, eu acho que você não está pensando direito. Por que você ia querer que a gente fosse embora? A gente é feliz aqui. Você é feliz com a gente aqui. A gente sempre foi uma família unida. Eu a olhei diretamente nos olhos, e pela primeira vez em 2 anos, foi ela que baixou o olhar primeiro. Patrícia, você gostaria que a gente repassasse alguns dos momentos mais marcantes da nossa convivência familiar? Você gostaria que a gente se lembrasse da vez que você me chamou de velha inútil na frente das suas amigas? Ou do Rodrigo contando para os amigos dele que eu era a mulher mais pobre do bairro? As caras deles ficaram pálidas ao se darem conta de que eu me lembrava perfeitamente de cada humilhação, de cada insulto, de cada momento de desprezo que eles tinham me feito viver. Rodrigo tentou me interromper, mas eu levantei a mão para silenciá-lo. Ou talvez vocês prefiram que a gente se lembre da noite da semana passada, quando os amigos de vocês estavam aqui tirando sarro do meu trabalho, das minhas roupas, da minha vida inteira, enquanto vocês riam como se fosse o show mais divertido do mundo? Eram só brincadeiras, gaguejou Rodrigo, mas a voz dele soou fraca e pouco convincente. A gente não estava falando sério, a gente estava só se divertindo. Se divertindo, eu repeti e deixei que um pouco de frieza se infiltrasse na minha voz. 2 anos de escárnio constante era uma brincadeira. Me tratar como a empregada pessoal de vocês era diversão? Gastar o meu dinheiro enquanto me chamavam de fracassada era a forma de entretenimento de vocês? Patrícia tentou se aproximar mais, mas eu dei um passo para trás. Elsa, se a gente te machucou, foi sem querer. Talvez a gente tenha sido um pouco duro às vezes, mas é porque a gente estava estressado. Não ter um emprego é muito difícil,
E às vezes as pessoas dizem coisas que elas não deviam dizer. Sem querer, eu perguntei e ri pela primeira vez na conversa. Não era uma risada alegre, era uma risada cheia de anos de dor acumulada. Patrícia, vocês fizeram uma arte de me humilhar. Vocês foram criativos, consistentes e muito deliberados. Rodrigo se aproximou da mesa onde eu tinha deixado os contratos de aluguel e os pegou com as mãos trêmulas. Mãe, esses apartamentos ficam no bairro mais barato da cidade. Eles são lugares horríveis. A gente não pode morar lá. Eles são lugares perfeitos para pessoas que estão começando as vidas independentes delas. Eu respondi. Eles são seguros, limpos e completamente adequados para alguém que vai trabalhar para pagar o próprio aluguel. Trabalhar? Gritou Patrícia, como se eu tivesse pronunciado uma blasfêmia. Elsa, você tem US$ 1,5 milhão. Você pode nos sustentar confortavelmente pelo resto das nossas vidas. Por que você ia querer que a gente sofresse trabalhando quando não é necessário? Eu olhei para ela com uma mistura de espanto e pena. Por que eu ia querer que vocês trabalhassem? Talvez porque por 2 anos vocês viram como eu trabalhava 14 horas por dia para sustentar vocês. E nunca, nem uma única vez, vocês se ofereceram para ajudar. Talvez porque eu acho que o trabalho lhes daria dignidade, propósito e algo para se orgulharem. Mas a gente é família, insistiu Rodrigo, e eu pude ouvir o desespero genuíno na voz dele. As famílias se apoiam. Você tem a capacidade de nos apoiar, então você deveria fazer isso. Você tem razão sobre as famílias, eu admiti. As famílias se apoiam, sim, mas apoio não significa que uma pessoa trabalha como uma escrava, enquanto as outras 2 vivem como parasitas. Apoio significa reciprocidade, respeito, contribuição mútua. Patrícia se jogou no sofá como se as pernas dela não pudessem mais sustentá-la. Eu não acredito que você está fazendo isso. Depois de tudo o que a gente viveu junto, depois de todo o tempo que a gente passou como família, você está colocando a gente na rua como se fôssemos estranhos. Eu não estou colocando vocês na rua. Eu corrigi. Eu estou dando a vocês apartamentos pagos por 3 meses e a chance de construírem as próprias vidas. É mais generosidade do que vocês me mostraram quando eu precisava de compreensão e respeito. Rodrigo amassou os contratos de aluguel nas mãos e os jogou no chão com um gesto dramático. A gente não vai embora. Esta casa também é nossa. A gente mora aqui há 2 anos. A gente tem direitos. Eu me aproximei de outra mesa onde eu tinha preparado mais documentos naquela manhã. Eu tirei uma pasta e a abri calmamente. Que curioso que você mencione os direitos legais, Rodrigo, porque acontece que eu também conversei com um advogado sobre essa situação. Os olhos dele se fixaram nos documentos como se eles fossem cobras venenosas. De acordo com a lei, eu continuei, vocês foram hóspedes na minha casa, não inquilinos. Vocês não têm contrato de aluguel, não pagam aluguel e não têm nenhum direito legal de permanecerem aqui se eu não quiser que vocês fiquem. Patrícia se levantou do sofá com movimentos bruscos. Isso é vingança. Você está sendo cruel e vingativa. O dinheiro mudou você, Elsa. Você se tornou uma pessoa horrível. Eu a olhei com um sorriso sereno que eu tinha praticado na frente do espelho por dias. Sabe de uma coisa, Patrícia? Você tem razão. O dinheiro me mudou, sim. Ele me deu algo que eu não tinha há anos. A capacidade de escolher como eu quero ser tratada. E eu escolhi que eu não quero ser tratada como a empregada pessoal de vocês nunca mais. O ar no cômodo estava carregado de tensão, de raiva e de um desespero crescente por parte de Rodrigo e Patrícia. Mas eu me sentia mais calma e mais poderosa do que eu tinha me sentido em décadas, porque finalmente, depois de anos de humilhações, eu tinha o controle e o melhor de tudo era que eles ainda não tinham ouvido a melhor parte do meu plano. Rodrigo pegou os contratos amassados do chão e os alisou com as mãos trêmulas, como se ao fazer isso ele pudesse magicamente mudar as palavras que estavam escritas neles. Mãe, você precisa reconsiderar. A gente é a sua única família. O que você vai fazer sem a gente? Morar sozinha naquela casa nova como uma eremita? Patrícia enxugou algumas lágrimas que pareciam mais de raiva do que de tristeza. Elsa, se você colocar a gente para fora, você vai se arrepender. Você vai ficar sozinha, completamente sozinha. Ninguém vai te visitar. Ninguém vai cuidar de você quando você ficar doente. Ninguém vai estar lá quando você precisar de ajuda.
As ameaças veladas delas teriam me aterrorizado uma semana atrás, mas agora elas só me causavam uma mistura de pena e divertimento. Sabe o que é engraçado no que você acabou de dizer, Patrícia? Que você descreveu exatamente a vida que eu tenho vivido nos últimos 2 anos, sozinha, sem ninguém para cuidar de mim, sem ninguém para estar lá quando eu preciso de ajuda. A única diferença é que agora eu não terei que sustentar financeiramente as pessoas que me ignoram. Eu me dirigi em direção à janela e olhei para fora, onde eu pude ver a minha vizinha Célia regando as plantas dela no jardim. Célia, que sempre me cumprimentava com um sorriso genuíno quando eu chegava cansada do trabalho. Célia, que tinha me oferecido ajuda mais vezes em 2 anos do que Rodrigo e Patrícia em toda a vida. Além disso, eu continuei sem me virar. Vocês subestimam muito a quantidade de pessoas que existe no mundo que sabe o que significa trabalhar duro, que entende o valor da dedicação e do esforço. Eu conheci mais bondade genuína em estranhos que me ajudam com as sacolas do supermercado do que a que eu recebi de vocês em casa. Rodrigo se aproximou por trás e colocou uma mão no meu ombro. Um gesto que teria sido reconfortante vindo de um filho que realmente me amasse, mas que dele parecia manipulador e desesperado. Mãe, me desculpa. A Patrícia e eu sentimos muito. Se a gente fez alguma coisa que te machucou, foi sem querer. A gente pode mudar, a gente pode ser melhor. Eu me virei para encará-lo, e eu pude ver que os olhos dele estavam realmente úmidos. Mas não era arrependimento que eu via lá. Era puro pânico com a possibilidade de ter que trabalhar para viver. Rodrigo, você sabe quantas vezes nestes 2 anos eu pensei em pedir para vocês me ajudarem com algo? Quantas vezes eu quis dizer a vocês que eu estava cansada, que eu estava machucada, que eu precisava que vocês me mostrassem um pouco de carinho? A mão dele escorregou do meu ombro. Mãe, você nunca disse que precisava de ajuda. Eu nunca disse que precisava de ajuda? Eu repeti e a minha voz subiu um pouco. Rodrigo, eu chegava em casa toda noite com sacolas pesadas, com os pés inchados, com as costas doendo e vocês nem sequer tiravam os olhos da televisão. Você realmente achava que eu não precisava de ajuda ou você simplesmente não se importava? Patrícia se aproximou também e os dois me cercaram como 2 predadores desesperados, se aproximando da presa deles. Elsa, a gente entende que você esteja brava. Talvez a gente tenha sido sem noção, mas isso é muito drástico. Nos separar, nos colocar para fora de casa, nos obrigar a trabalhar é cruel. Cruel? Eu perguntei e ri com uma amargura que estava se acumulando havia anos. Vocês querem saber o que é cruel? Cruel é chegar em casa depois de 14 horas de trabalho e encontrar 2 adultos saudáveis jogados no sofá, reclamando que a comida que eu trouxe não é boa o suficiente. Eu caminhei em direção ao centro da sala, me afastando deles. Cruel é trabalhar em 2 empregos para pagar as contas enquanto eu ouço vocês me chamando de fracassada. Cruel é lavar a roupa de pessoas que me dizem que eu sou inútil. Cruel é comprar cerveja para pessoas que convidam os amigos delas para tirar sarro de mim na minha própria casa. Mas a gente não sabia, começou Rodrigo, mas eu o interrompi com um gesto da mão. Sabiam, sim, eu disse com firmeza. Vocês sabiam exatamente o que vocês estavam fazendo. Vocês gostavam de fazer isso. Vocês transformavam isso em entretenimento para os amigos de vocês. E agora que vocês descobriram que eu tenho dinheiro, vocês querem que eu me esqueça de tudo isso como se nunca tivesse acontecido? Patrícia mudou de tática e se tornou dramática, levando as mãos ao peito como uma atriz de novela. Elsa, nós somos família. Família perdoa. Família não abandona os seus membros quando eles cometem erros. Você tem razão sobre o perdão, eu admiti. É por isso que eu estou dando a vocês apartamentos pagos por 3 meses em vez de colocar vocês na rua hoje mesmo. É por isso que eu não estou cobrando por 2 anos de comida, moradia e serviços. Isso é perdão. Rodrigo ficou desesperado e a máscara de filho arrependido dele começou a se rachar. Mas o dinheiro é suficiente para todo mundo. $1,5 milhão de dólares. A gente poderia viver confortavelmente pelo resto das nossas vidas. Por que você tem que ser tão egoísta? Aí estava a palavra que eu estava esperando. Egoísta. Egoísta? Eu repeti lentamente. Rodrigo, por 2 anos eu gastei cada centavo que eu ganhei para sustentar esta casa e alimentar 3 pessoas. Eu trabalhei até as minhas mãos racharem e os meus pés incharem para que vocês pudessem viver sem preocupações.
E agora que eu finalmente tenho a chance de aproveitar algo para mim, eu sou egoísta por não querer continuar sustentando vocês? Patrícia ficou furiosa e toda a atuação de Nora preocupada dela desapareceu como fumaça. Sabe de uma coisa, Elsa? Você está certa. Nós somos jovens e a gente pode trabalhar. Mas quando você for uma velha decrépita e precisar de alguém para cuidar de você, não venha chorando para a gente. A verdadeira personalidade dela tinha finalmente vindo à tona, e eu sorri com uma satisfação genuína. Patrícia, essa ameaça teria funcionado uma semana atrás, quando eu dependia de vocês emocionalmente. Mas agora eu tenho dinheiro para cuidar de mim mesma. Eu posso contratar enfermeiros profissionais que me tratem com respeito, não como um fardo. Rodrigo ficou vermelho de raiva. Tudo bem, mãe. Se é isso que você quer, a gente vai. Mas não espere que a gente volte quando você se der conta do seu erro. Não espere que a gente vá visitar você na sua casa nova e chique. Eu não espero, eu respondi com uma calma que o surpreendeu. Na verdade, eu prefiro que vocês não venham, a não ser que vocês venham com uma atitude completamente diferente e com provas de que vocês aprenderam o que significa trabalhar e contribuir para a sociedade. Patrícia pegou a bolsa dela do sofá com movimentos bruscos e furiosos. Rodrigo, vamos! A gente não precisa ficar aqui, ouvindo os sermões de uma velha amargurada que acha que é melhor que a gente porque ela herdou dinheiro que ela nem ganhou. Rodrigo a seguiu em direção à porta, mas ele parou e se virou para mim uma última vez. Mãe, quando você gastar todo esse dinheiro com bobagens e ficar sozinha e pobre de novo, não venha pedir desculpas para a gente. Esta é a sua decisão e você vai ter que viver com as consequências. Eu os vi se afastarem em direção à porta e eu senti algo que eu não sentia havia anos. Alívio puro e completo. Rodrigo, eu gritei antes que eles saíssem. Os apartamentos estão disponíveis a partir de amanhã. As chaves estão com o síndico do prédio. O nome de vocês está nos contratos. Eles fecharam a porta da minha casa com tanta força que as janelas tremeram. E pela primeira vez em 2 anos, o meu lar ficou em completo silêncio. Um silêncio lindo, tranquilo, cheio de possibilidades. Eu me sentei no meu sofá favorito e olhei para a sala que em breve não seria mais minha, mas aquela perspectiva não me deixava triste, pelo contrário, me deixava animada em pensar no novo lar que me esperava. Um lar onde eu seria respeitada, onde o meu trabalho seria valorizado, onde a minha dignidade seria protegida. Porque, embora Rodrigo e Patrícia não soubessem, a minha vingança estava apenas começando e o melhor de tudo estava por vir. 3 meses depois, eu estava sentada no lindo jardim da minha nova casa, tomando uma xícara de café, enquanto eu lia o Jornal da Manhã. O meu novo lar era tudo o que eu tinha sonhado. 2 quartos confortáveis, uma cozinha moderna, uma sala cheia de luz natural e aquele jardim perfeito onde eu podia cultivar as flores que eu sempre tinha querido ter. Era modesto comparado com o que eu poderia ter comprado com a minha herança, mas era exatamente o que eu precisava para começar a minha nova vida. A campainha tocou, interrompendo o meu momento de paz matinal. Através da janela, eu pude ver uma figura conhecida caminhando nervosamente na minha entrada. Era o Rodrigo, mas não o Rodrigo arrogante e preguiçoso que tinha morado na minha casa por 2 anos. Este Rodrigo tinha as roupas amassadas, o cabelo bagunçado e uma expressão de derrota que eu nunca tinha visto na cara dele. Eu abri a porta devagar e eu pude ver, na hora, que os últimos meses não tinham sido gentis com ele. Ele tinha perdido peso, ele tinha olheiras fundas e as mãos dele estavam calejadas e sujas. Uma prova de que ele finalmente tinha descoberto o que significava trabalhar com as mãos. Oi, mãe. Ele me disse com uma voz que soou completamente diferente, humilde, cansada, sem nenhum rastro da arrogância que antes caracterizava cada palavra que saía da boca dele. Eu posso conversar com você por alguns minutos? Eu o convidei a entrar, mas ele ficou parado na entrada, olhando a minha casa nova com olhos que misturavam admiração e arrependimento. Ela é linda, mãe. Ela combina perfeitamente com você. A gente se sentou na minha nova sala, em móveis que eu tinha escolhido sozinha, em um espaço que era completamente meu. Rodrigo parecia pequeno no sofá, como uma criança que tinha vindo confessar uma travessura terrível. Mãe,
Ele começou com dificuldade. Eu queria vir aqui para te dizer que você tinha razão. Sobre tudo, sobre o trabalho, sobre a independência, sobre como a gente te tratou. Os olhos dele se encheram de lágrimas genuínas. Não as lágrimas manipuladoras que eu tinha visto quando ele me suplicou para eu não colocar eles para fora. Eu tenho trabalhado numa fábrica por 2 meses. Ele continuou. Turno de 12 horas, 6 dias por semana. As minhas mãos estão acabadas. Os meus pés doem o tempo todo, e eu chego em casa tão cansado que eu mal consigo comer antes de dormir. E agora eu entendo o que você passou por anos para sustentar a gente. Eu ouvi em silêncio, sem interromper, observando o meu filho finalmente aprender lições que ele devia ter aprendido décadas atrás. A Patrícia e eu nos separamos. Ele me confessou com a voz quebrada. Acontece que quando ela não tinha mais o seu dinheiro para deixá-la confortável, quando ela teve que trabalhar limpando escritórios à noite, ela decidiu que ela não me amava mais. Ela foi morar com um dos chefes dela na semana passada. Eu senti uma pontada de tristeza por ele, não porque a Patrícia tinha ido embora, mas porque ele teve que descobrir da forma mais dolorosa que o casamento dele tinha sido construído em cima do meu dinheiro e do meu trabalho, não em cima do amor de verdade. Eu sinto muito, Rodrigo, eu disse sinceramente. Eu sei que dói. Ele concordou com a cabeça e enxugou os olhos com as costas da sua mão calejada. Mas sabe de uma coisa, mãe? De certa forma, eu fico feliz, porque pela primeira vez na minha vida, eu estou descobrindo quem eu realmente sou quando eu tenho que me virar sozinho, e eu não gosto do que eu vejo, mas pelo menos é de verdade. Ele se inclinou para frente com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Eu tive muito tempo para pensar durante estes meses, para me lembrar de todas as vezes que eu te humilhei, que eu te tratei como a nossa empregada, que eu permiti que a Patrícia te desrespeitasse na sua própria casa. Rodrigo? Não, mãe, me deixe terminar. Eu preciso dizer isso. A voz dele ficou mais firme. Eu fui um filho horrível. Não, pior que horrível. Eu fui cruel, egoísta e completamente cego a tudo o que você sacrificou por mim, não só durante aqueles 2 anos, mas durante a minha vida inteira. Ele se virou para a janela, olhando para o jardim onde eu tinha plantado rosas vermelhas que agora floresciam lindamente. Quando eu era criança, eu nunca passei necessidade. Eu sempre tive comida, roupas, brinquedos, educação. Eu nunca me perguntei de onde tudo isso vinha. Eu nunca pensei em quantas horas você trabalhou para me dar tudo isso. Ele se virou para mim com lágrimas escorrendo nas bochechas. E quando meu pai morreu e você ficou sozinha cuidando da casa, em vez de te ajudar, eu me tornei mais um peso. A Patrícia e eu transformamos você na nossa empregada pessoal, e o pior de tudo é que a gente gostava de fazer isso. Eu me levantei e me aproximei dele. Pela primeira vez em anos, eu vi o meu filho de verdade por baixo de todo o egoísmo e preguiça. Eu vi o menino que ele tinha sido antes da vida o corromper. Rodrigo, eu disse suavemente, eu aprecio que você tenha vindo se desculpar. Significa muito para mim ouvir estas palavras. Eu não vim só para me desculpar, mãe. Eu vim para te perguntar se um dia você poderia me perdoar, se um dia a gente poderia tentar reconstruir uma relação de verdade entre mãe e filho. Eu olhei para ele por um bom tempo, vendo a sinceridade nos olhos dele, a humildade genuína na postura dele. Rodrigo, eu já te perdoei há meses. O perdão não é algo que eu dou quando a outra pessoa merece. É algo que eu faço pela minha própria paz de espírito. Os olhos dele se iluminaram com esperança. Então a gente poderia tentar recomeçar. A gente pode tentar construir algo novo, eu disse cuidadosamente, mas tem que ser baseado em respeito mútuo, em honestidade e no entendimento de que nós dois somos adultos independentes que se sustentam sozinhos. Ele concordou com a cabeça vigorosamente. Eu entendo. Eu não espero que você me sustente nunca mais. Eu não espero dinheiro nem presentes, nem que você resolva os meus problemas. Eu espero que talvez com o tempo você possa voltar a se orgulhar de mim. Aquelas palavras tocaram algo fundo no meu coração. Rodrigo, eu já me orgulho de você. Eu me orgulho de você ter tido a coragem de vir aqui, de admitir os seus erros, de trabalhar duro, mesmo que seja difícil. A gente se abraçou pela primeira vez em anos e este abraço foi diferente. Não era o abraço manipulador de alguém que queria algo de mim.
Era o abraço de um filho que finalmente entendia o valor da sua mãe. Quando ele foi embora naquela tarde, depois da gente tomar chá e conversar por horas sobre os planos dele de continuar trabalhando e talvez estudar à noite, eu me sentei no meu jardim de novo e refleti sobre tudo o que tinha acontecido. A minha vingança não tinha sido cruel nem destrutiva, ela tinha sido educativa. Eu tinha dado a Rodrigo e Patrícia exatamente o que eles precisavam: a chance de crescer, de aprender, de descobrir quem eles realmente eram quando eles não tinham outra pessoa para resolver os problemas deles. A Patrícia tinha escolhido o caminho fácil de novo, encontrando outro homem para sustentá-la. Mas o Rodrigo tinha escolhido o caminho difícil, o caminho do crescimento pessoal e da responsabilidade. No final da tarde, enquanto eu regava as minhas rosas e desfrutava da tranquilidade do meu novo lar, eu me lembrei das palavras de César no dia em que eu recebi a minha herança. A vida dela está prestes a mudar para sempre. Ele tinha razão, mas não só porque eu agora tinha dinheiro. A minha vida tinha mudado porque eu tinha aprendido que o respeito não se implora, ele se exige, que o amor de verdade se demonstra com ações, não com palavras vazias, e que às vezes a maior bondade que você pode demonstrar para alguém é obrigá-lo a enfrentar as consequências das decisões dele. A minha herança não só me deu segurança financeira, ela me deu algo muito mais valioso: a força para me valorizar, para exigir o respeito que eu merecia e para construir relações baseadas em amor de verdade, não em conveniência financeira. E enquanto o sol se punha no meu jardim perfeito, eu sorri, sabendo que eu tinha tomado as decisões certas, que eu tinha usado a minha segunda chance na vida não para me vingar com crueldade, mas para ensinar com amor a lição mais importante de todas: que a dignidade humana não tem preço e que nunca é tarde demais para começar uma vida nova. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.